Olá amigo online, estou de volta. E nessa aula, gente, finalizaremos a última lei orçamentária, que é a LOA. Já falamos sobre o PPA, já falamos sobre a LDO e agora chegou a vez, sabe de quem? Olha na tela. Da Lei Orçamentária Anual. Lei número 12.381, de 9 de fevereiro de 2011. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2011. Dentro do sistema orçamentário brasileiro, a LOA ocupa um lugar onde destacamos a sua principal finalidade, que é a execução. O PPA é o planejar, é o querer fazer do governo. A LDO é o orientar, é o poder fazer do governo. E a LOA é o executar, é a materialização das ações que começaram a ser planejadas no PPA, depois foram priorizadas pela LDO, com o intuito de orientar a elaboração da LOA, para que esta, Lei Orçamentária Anual, possa executar as ações do governo. Gente, para executar as ações, há necessidade de quê? De recursos, não é? Eu tenho que ter receita para realizar a despesa. Por isso que a LOA estima a receita e fixa a despesa. E eu até coloquei aqui o artigo 1º da LOA para que vocês possam visualizar e até sentir o montante dos recursos que gira, né? Olha só, artigo 1º. Esta lei estima a receita da União para o exercício financeiro de 2011 no montante de 2 trilhões 73 bilhões 390 milhões 152.400 reais. Não me perguntem por que 400 reais, né? Mas tá lá, 400 reais. E fixa a despesa em igual valor, acho que é para o troco, né? E fixa a despesa em igual valor. Ou seja, de um lado teremos a receita estimada, prevista. Do outro lado, a despesa fixada. A Constituição Federal, ela não criou a Lei Orçamentária Anual, não é verdade? Mas ela deu uma nova roupagem à LOA. E por conta disso, teremos vários dispositivos na Constituição Federal, artigos, parágrafos relacionados com a LOA. E eu sempre gosto de citar como primeiro dispositivo legal, para começarmos a entender a Lei Orçamentária Anual, principalmente em relação à sua forma, ao seu layout, o artigo 65, parágrafo 8º, que apareceu agora. Mas eu não vou utilizar, por enquanto, todo o texto do parágrafo 8º, mas apenas isso aqui. Então, vamos nos concentrar no que apareceu na telinha, que diz: a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, gente. Previsão da receita e fixação da despesa. Cuidado para a banca não inverter, hein? Colocando assim: a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à fixação da receita e à previsão da despesa, negativo. A receita é prevista, estimada, e a despesa é fixada. Se eu tivesse uma receita fixada, eu teria um limite de arrecadação. Como é que o governo vai impor um limite de arrecadação? Quanto mais ele arrecadar, melhor para ele, não é verdade? Agora, a despesa, essa sim, terá que ser fixada, porque a fixação representa um limite de gastos. Você não pode passar daquilo. A receita sendo prevista, você pode arrecadar mais, menos ou igual. Agora, a despesa sendo fixada, você só poderá gastar até aquele limite ou menos que aquilo, jamais superando o limite, quer seja inicial, quer seja um limite adicional que vai acontecer durante o exercício. Entenderam? Bem, então, a lei orçamentária anual, segundo aqui o nosso parágrafo 8º, que eu acabei de citar, ela, a partir de agora, terá a seguinte configuração. Observe. De um lado, a receita prevista. Do outro lado, a despesa fixada. Fixar significa impor um limite. Esse limite, gente, ele será fixado através da figurinha, fiquem olhando para a despesa. 1, 2, 3, olha só, de créditos. O que significam créditos orçamentários? Olha,
No orçamento público, ter crédito não é ter din-din, não é ter numerário. Ter crédito é ter autorização para gastar. Eu sempre comparo, para que a gente possa entender bem, ter crédito, essa autorização de gasto com cartão de crédito. Imagine, eu estava em casa, recebi um cartão. A operadora mandou para mim um cartão, operadora qualquer. Como sempre, liso, sem dinheiro, mas ganhei um cartão com limite de 10 mil. Olha só que maravilha. Peguei o meu cartãozinho e fui às compras, né? Fui realizar compras. Bem, cheguei à loja e comecei a utilizar o cartão. Tinha um limite de 10 mil e comecei, né? Passando, né? Tinha 10. Aí fiz uma compra lá, somando tudo, de 3 mil. Então, meu limite, que era de 10 mil, vai cair para 7. Mesmo não tendo um centavo no bolso, eu realizei uma despesa. Porque para realizar a despesa, não há necessidade de ter numerário, mas havia necessidade de ter uma autorização. E essa autorização foi dada pela operadora quando me concedeu um cartão de crédito. Na área pública é bem parecida. A operadora seria o Poder Legislativo, que ao autorizar a lei orçamentária anual, vai liberar créditos orçamentários ao Poder Executivo. O Executivo, recebendo a sua LOA, sabendo que tem créditos orçamentários, ele começará a gastar, sem que tenha ainda arrecadado um centavo sequer. Pois para ele não há necessidade de já ter o numerário em caixa. Se ele tiver a autorização dada em créditos para gastar, ele já poderá começar a realizar suas despesas. Agora, depois, ele terá que arrumar din-din, terá que arrumar numerário para honrar com os compromissos, com as obrigações que ele contraiu quando da utilização dos créditos orçamentários. Então, gente, ter crédito não é ter numerário. Ter crédito é ter autorização para gastar. E a LOA deverá apresentar, de um lado, a receita prevista, do outro lado, a despesa fixada. Ok a todos? Bem, mas avançando na Constituição Federal, eu ainda quero destacar um outro artigo com agora um inciso. Vou falar do artigo 67, inciso 1 da Constituição Federal, muito importante para a gente. Vamos a ele. Olha só. O caput do artigo 67 começa assim, ou está assim. São vedados, proibições, né? Proibições. São vedados, inciso 1, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ou seja, gente, qualquer programa, qualquer projeto, antes de ser iniciado, tem que aparecer na LOA, tem que estar na LOA. Sabem por quê? Porque o Poder Legislativo tem que autorizar. Estando na LOA, é sinal que foi autorizado pelo Poder Legislativo. Porque a fase final da lei orçamentária anual, a aprovação da LOA, é dada pelo Poder Legislativo. Então, para garantir que todos os programas, que todos os projetos tenham passado pela análise, pelo crivo do Poder Legislativo, a Constituição Federal vedou o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ainda dentro do artigo 67, um outro ponto, agora no inciso 2, interessante e também relacionado à lei orçamentária anual. Lembrando, ter crédito é ter autorização para gastar. E esses créditos representam um limite. Gente, quando a lei orçamentária anual é aprovada, inicialmente, já de cara, esses créditos são chamados de créditos iniciais. Agora, havendo a necessidade de se alterar, de se retificar a lei orçamentária anual durante o exercício, teremos que utilizar um mecanismo chamado de créditos adicionais. Mas não interessa se o crédito é inicial ou é adicional, esse é o limite. E a vedação constitucional está ligada exatamente a esse limite, ou inicial ou adicional. Querem ver? Só se for agora, olha só. São vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários
ou adicionais. Ou seja, não interessa se o limite foi dado inicialmente ou adicionalmente. Não interessa. Em hipótese alguma, eu poderei realizar uma despesa, assumir uma obrigação que supere aquele limite. Se você ganhou do legislativo um limite de 100 mil, não pode gastar 110. Essa diferença entre o valor autorizado e o valor gasto, 10 mil, portanto, é ilegal. Por quê? Você realizou gastos sem que houvesse uma autorização legislativa por trás, dada através dos créditos orçamentários, quer sejam eles iniciais, quer sejam eles adicionais. Ainda vamos falar de créditos adicionais. Mas atualmente, segundo a 4320/64, artigo 40, existem 3 tipos de créditos adicionais. Os suplementares, utilizados para o reforço, os especiais, utilizados para a criação de uma nova despesa, e os extraordinários, utilizados para situações do tipo emergencial, imprevisível, urgente. Podemos citar como exemplo guerra, comoção interna, catástrofe. Ou seja, créditos adicionais é o gênero. Dentro desse gênero temos 3 tipos, 3 modalidades: suplementares para o reforço, especiais para criar uma nova despesa e os extraordinários para situações emergenciais, imprevisíveis e urgentes. Não interessa qual tipo de crédito, jamais poderemos ultrapassar a esse limite, ou dado inicialmente, ou dado adicionalmente, através de um suplementar, através de um especial ou através de um extraordinário. Voltem para a tela. São vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Gente, adicionais envolvendo os 3. As bancas adoram colocar assim, ó. São vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Exceção feita aos extraordinários. Errado. Exceção feita a nenhum. Nem especial, nem suplementar, nem o extraordinário. Continuando, artigo 67 ainda. São vedados a concessão ou utilização de créditos ilimitados. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo crédito, quer seja ele inicial, quer seja ele adicional, tem que ter um valor. Então, quando o executivo estiver elaborando o seu projeto de lei, ele não poderá colocar um texto assim: quero créditos para adquirir material permanente na medida em que eu vá necessitando, de acordo com as minhas necessidades. Não, ele tem que colocar um valor, ele tem que limitar, impondo um valor, para que o legislativo possa aprovar ou não. Então, não existe a possibilidade de créditos ilimitados, de créditos sem valores. Tem que ter um valor especificado, para que o legislativo aprove e controle exatamente aquela despesa dentro daquele limite. Bem, então esses são os artigos que dão um suporte, até um amparo, para entendermos perfeitamente que nova roupagem foi essa que a Constituição Federal deu à Lei Orçamentária Anual. Estão lembrados que eu falei? A Constituição criou o PPA, criou a LDO, mas não criou a Lei Orçamentária Anual. Ela deu uma nova roupagem à Lei Orçamentária Anual. E essa nova roupagem está foi prevista pelo artigo 65, parágrafo 5º, incisos 1, 2 e 3. Vamos ver? Artigo 65 da Constituição Federal de 88, parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas, o orçamento da Seguridade Social. Gente, antes da Constituição Federal de 88, a LOA era isso aqui, ó. Somente isso. De um lado, receita, do outro lado, despesa. Depois da Constituição Federal, agora, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento
e o orçamento da Seguridade Social. Muito cuidado, porque temos uma única lei orçamentária anual que compreende 3 orçamentos: fiscal, investimento e a Seguridade Social. Então, se a banca chamar o orçamento fiscal de lei do orçamento fiscal, está errada a questão. Não é uma lei, é um orçamento dentro da lei orçamentária anual. Se a banca também chamar o orçamento de investimento ou da Seguridade Social de lei, a questão está errada, porque são orçamentos dentro da lei orçamentária anual. Então, muito cuidado com isso. E o que é que a banca poderá cobrar da gente, Wilson, em relação a esse tema? Certamente ela vai cobrar o seguinte: ô candidato, dentro do orçamento fiscal, o que é que encontraremos? O que é que tem no orçamento fiscal? Em relação às receitas, em relação aos seus componentes, aqueles que integram o orçamento fiscal. E o da Seguridade, candidato? O que é que aparece lá dentro? E o de investimentos? O que aparece lá dentro? Em relação aos seus integrantes, e as receitas e as despesas. O que aparecem, temos que saber. E o primeiro orçamento que vamos aqui destrinchar é o orçamento fiscal. Fiscal? Vamos a ele. Orçamento fiscal, gente. Primeiro, vamos ler o inciso completo do artigo 65, parágrafo 5º. O orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas, essa palavrinha é essencial, e mantidas pelo poder público. Então, dentro desse orçamento, encontraremos, olha só, para decorar, todos os poderes: executivo, legislativo, judiciário. Os seguintes órgãos: Ministério Público, Tribunal de Contas, toda a administração direta, os fundos especiais, as autarquias e também as empresas públicas e sociedades de economia mista, caso classificadas como estatais dependentes, que são aquelas mantidas pelo poder público. Então, decore exatamente desse jeito. Gente, uma figurinha para melhorar a composição. Olha só. Temos a Assembleia, representando aí o Poder Legislativo, né? Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, todas as secretarias, Governadoria e Procuradoria, que é a administração direta, todas as autarquias, fundações, fundos especiais, empresas públicas dependentes e as sociedades de economia mista dependentes. Então, podem decorar essa composição, os componentes, os integrantes do orçamento fiscal, que isso cai muito em provas de concurso. Mas, como todo bom orçamento, eu vou ter receita e despesa. Em relação a esse tema, a banca vai perguntar: ô candidato, todas as categorias econômicas que temos atualmente, corrente e capital, aparecem nesse orçamento fiscal? Ou somente a corrente? Ou somente a de capital? Bem, em relação às categorias econômicas que temos atualmente, corrente ou de capital, lembrem-se, todas deverão aparecer no orçamento fiscal. A receita corrente e a despesa corrente. A receita de capital financiando a despesa de capital. Para visualizar e nunca mais esquecer, olha só. Então, dentro do orçamento fiscal, temos receita corrente, despesa corrente. Receita de capital, despesa de capital. O próximo orçamento que veremos é o orçamento de investimento, gente. O inciso 2 falou sobre ele. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Então, esse é o orçamento de investimento. Mas, para entender melhor o orçamento de investimentos, temos que conceituar inicialmente, sabe o quê? As chamadas estatais independentes. Por quê? Gente, se a estatal for dependente
estará no orçamento fiscal. Agora, se a estatal for for independente, vai para o investimentos. Mas o que é uma estatal independente? É aquela que não é mantida pelo poder público? Exatamente. Mas dentro disso existem outros pontos que temos que destacar. Mas, antes mesmo do conceito de estatais independentes, eu vou ter que conceituar uma outra coisinha. Querem ver o que é? Olha só. Empresa controlada. E esse conceito surgiu na LRF em seu artigo 2º, que diz: para os efeitos desta lei complementar, entende-se como 2. Empresa controlada, sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da federação. Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direto ou indiretamente, a ente da federação. Observe a figurinha. Aqui temos duas empresas, A e B. Eu vou chamar a empresa A de Embrapa e a empresa B de Petrobras. Gente, a Embrapa, que é a A aí representada pela letra A, é uma empresa pública. Portanto, a União tem 100% do seu capital social. Se tem 100%, é a maioria, não é verdade? A Petrobras, também a União, tem a maioria do seu capital social. Quando o poder público detiver a maioria do capital social com direito a voto, essas empresas serão controladas pelo poder público. Então a União é o ente controlador. As empresas são controladas pela União. Observem agora essas setinhas. As setinhas estão mostrando o quê? Que a União está transferindo recursos para as suas controladas, A e B, respectivamente, Embrapa e Petrobras. Mas será que essa transferência, em qualquer hipótese, significará uma dependência dessa controlada? Olha, o conceito de ser ou não controlado eu já passei, não é? Quando a União detiver a maioria do capital social com direito a voto. Agora eu estou mostrando que há uma transferência financeira, tanto para A quanto para B. Mas isso, gente, caracterizará uma dependência dessa controlada? Atentem para o exemplo que eu vou dar. Bem, a Embrapa, ela está recebendo recursos para quê? Para pagar suas despesas correntes ou de capital. Então a Embrapa, ao mesmo tempo que é controlada pela União, ela é mantida pela União e depende dessas transferências para que ela, Embrapa, possa pagar suas despesas correntes ou de capital. Então a Embrapa é uma controlada dependente. A Embrapa é uma estatal dependente. E sendo uma estatal dependente, irá compor o orçamento fiscal. Agora, na letra B, eu falei que é a Petrobras. E a União também está transferindo recursos para a Petrobras. Agora está transferindo para quê? Para que haja um aumento na participação societária, das ações, um aumento acionário. Então, essa simples transferência para o aumento das ações não caracteriza uma dependência. A Petrobras, recebendo ou não, ela não se importará, porque ela tem recursos próprios suficientes para bancar todas as suas despesas. Então não é qualquer transferência que automaticamente vai caracterizar a controlada como dependente. Eu acabei de mostrar que transferências de recursos para o aumento de participação acionária não caracteriza uma dependência. Imagine agora que no lugar da Petrobras tivéssemos os Correios, ECT, e que é uma empresa pública, não é? Portanto, a União controla a ECT. E que a ECT realizou um serviço para a União. E cobrou, né? A União vai pagar pelo serviço prestado, ou até fornecimento de bens, poderia ser. O simples fato de a União estar transferindo recursos para a ECT em decorrência de um serviço que foi prestado por aquela empresa ou de um bem que foi dado pela empresa União, não caracteriza a dependência. A União está pagando pelo que tomou, ou em relação ao serviço, ou em relação a bens, mercadorias. Então, mais uma transferência
para uma controlada que não caracteriza dependência. Imagine agora que essa controlada B é a Caixa Econômica Federal e que a Caixa emprestou din-din à União. E agora a União está devolvendo, está pagando, amortizando a dívida. A Caixa, por ser uma empresa pública, é controlada pela União, né? A União tem 100% do capital, tem a maioria, logicamente, mas essa transferência para a amortização de uma dívida pública não se caracteriza como dependência também. Por quê? A Caixa emprestou e agora está recebendo de volta. Da mesma forma, se a Caixa estivesse recebendo recursos para que a União pudesse realizar um programa de financiamento, utilizando o seu patrimônio chamado Caixa Econômica Federal. Então, tudo isso, gente, eu coloquei para quê? Para mostrar o seguinte: mesmo sendo uma controlada, existem situações onde as transferências de recursos não irão caracterizar essa controlada como dependente. E a banca pega aí: qualquer transferência de recursos para uma controlada automaticamente deverá classificar essa controlada como dependente. E sendo dependente, vai para o orçamento fiscal? Errada a questão. A Petrobras recebe, aumento de participação acionária, pode ser. A ECT recebe, porque realizou um serviço, forneceu bens, mercadorias. A Caixa Econômica recebe, porque emprestou, ou porque a União quer utilizar o seu patrimônio para realizar programas de financiamento. Enfim, Caixa, Petrobras, ECT são controladas, mas independentemente de terem recebido recursos dentro desses exemplos que eu montei, serão controladas independentes. Então, gente, toda empresa controlada é dependente? Não. Pois existem controladas dependentes, mas existem também controladas independentes. Sendo controladas dependentes, estão no orçamento fiscal. Sendo controladas independentes, estarão no orçamento de investimentos. Vamos conceituar agora? Vamos para a tela. Olha só, LRF, artigo 2º, inciso 3, que diz: empresa estatal dependente é empresa controlada. Aí já defini o conceito de empresa controlada, né? Todos estão sabendo, não é verdade? Então, empresa controlada. Continua. Que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, ou de capital. Estão vendo aí? Empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral. Recebeu recursos para pagar suas despesas correntes ou de capital, além de ser controlada, dentro daquela situação, será dependente. Mas percebam que temos aí na sequência pontinho, 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 porque há uma exclusão. Excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Só para citar o primeiro exemplo. Ô Wilson, será que uma estatal, pensando numa situação aqui, independente, será que ela poderá em algum momento ser tomada como estatal dependente? Poderá sim. Quando? Em que momento? Vamos aqui utilizar como fundamentação legal a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional 589/2001. Para que vocês possam entender, artigo 2º, para fins desta portaria, considera-se: 2. Empresa estatal dependente. Empresa controlada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município, que tenha, no exercício anterior, recebido recursos financeiros de seu controlador, destinados ao pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária e tenha, olha só, gente, no exercício corrente, autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade. Então, uma controlada independente passará a ser dependente quando no ano anterior recebeu e nesse ano já está previsto receber também para pagar suas despesas correntes
ou suas despesas de capital. Então ela deixará de ser independente, passará a ser dependente. Sairá do orçamento de investimento e irá para o orçamento fiscal. Ok a todos? Bem, integrantes da